Também, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia, um novo dia que se inicia nas nossas vidas. Hoje, dia 23 de março de 2019. Mais um dia ao Senhor está nos dando. Em nome da sua misericórdia, em nome do teu amor, nós estamos aqui e muito gratos por isso, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Mais uns dias que nós tivemos um lar para dormir, tivemos uma cama para descansar, temos algo para tomar pela manhã. Então estamos muito gratos por isso, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui essa manhã, para que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para que possamos ter uma experiência com Ele, em nome de Jesus. Então hoje a gente vai estar lendo aqui no livro 1 Samuel, capítulo 18 e 19, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, oh meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu estou aqui agora, Senhor, oh meu Pai, sentado, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que a Tua palavra venha falar comigo essa manhã, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser o alimento para o meu dia, Senhor. Oh meu Deus, que a Tua palavra de alguma forma, Senhor, venha fazer a diferença no meu dia, Senhor, durante o dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que ela venha me dar força, Senhor. Que ela venha me dar ânimo, Senhor. Que ela venha me ajudar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra venha ser comigo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Fala comigo, Senhor, através da Tua palavra hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda a ser fiel a Ti, Senhor, a servir ao Senhor, a buscar o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu venha ser uma pessoa melhor, Pai, para o meu próximo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. A amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Aleluia, Jesus. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul matou 1000, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse:
10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão é só o reino, E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. E Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o desviou de si, e pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? Qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir a ser genro seu? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Ariel, o Meolatita. Mical, filha de Saul, ama Davi e casa-se com ele. Mas Mical, a filha de Saul, o amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordens a seus servos que o rei está muito Eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então Davi disse: parece-me pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão sem prepúcio de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi,
e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregaram todos ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Saul notou, e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Jonatas aplaca o ciúme de que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe: Não peque, ó rei, contra teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, porque pois pecaria contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e eu contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve ele perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Saul, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tomou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com uma lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão.
Mical engana seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a sua cabeceira uma parte de uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa ir-me, porque hoje hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse-lhe: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e estava nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz, está também Saul entre os profetas? Aleluia, Jesus. Então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Que possamos, então, no dia de hoje, seguirmos aqui na presença do Senhor, nos guardando, nos alimentando dessa palavra no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa leitura da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha ser o alimento para o meu dia, Senhor. Que o Senhor venha preparar para mim ser um dia abençoado, Senhor. Um dia de muita paz, um dia de muita alegria, Senhor. Um dia, Senhor, cheio de bons momentos, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha me livrar, Senhor, de toda a astuta cilada do inimigo, Senhor. Oh, meu Deus, não deixa o mal, Senhor, vir sobre a minha vida, Senhor. Mas me abençoa, me guarda, Senhor. Me ilumina, Senhor, me guia, Pai. Oh, Senhor, que nenhum mal, Senhor, venha vir sobre a minha vida, Pai. Livra-me, Senhor, de toda a tentação maligna do inimigo, Senhor. Não deixe nada, Senhor, parar a minha adoração, Senhor.
Não deixe nada, Senhor, me tirar da tua presença no dia de hoje, Senhor. Mas que eu venha estar, Senhor, ligado na videira, Senhor. Que toda a honra, toda a glória venha ser dada a Ti no dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus, Pai. Fica comigo, Senhor, fica comigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Não me deixa sozinho, não me desampara, meu Senhor. Assim eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém.